no noivado de uma prima, meus pais riram do meu noivo imaginário. Então, fiz um brinde discretamente, mas esperei até que ele entrasse dizendo: desculpe o atraso, tive que estacionar o helicóptero, sem saber que acabamos de pousar de Dubai. Eu tenho 34 anos, sou mulher e venho de uma família tradicional indo-americana, do norte da Califórnia. Minha educação foi bem focada nas expectativas: ir para a faculdade, de preferência Stanford ou Berkeley, ser médica, advogada ou engenheira, casar jovem, ter 2 filhos e morar perto dos meus pais, para que eles pudessem cuidar das crianças nos finais de semana e ainda inspecionar o nosso armário de temperos. Eu fugi desse roteiro aos 21 anos, quando decidi seguir carreira em design em vez de medicina. Esse foi o primeiro erro. O segundo foi quando abandonei a pós-graduação depois de conseguir um emprego em uma empresa de marketing global em Berlim. Para meus pais, ser freelancer significava ser desempregada, e trabalhar remotamente parecia ser perder tempo sentado o dia todo no computador. Toda vez que conversávamos, eu sentia que precisava justificar as minhas escolhas. Mas o maior erro foi quando eu lhes contei que estava noiva e que eles ainda não podiam conhecê-lo. Eles sempre foram céticos sobre a minha vida amorosa. Namorei pessoas fora da comunidade, não me apressei para apresentar ninguém, a não ser que fosse algo sério. Quando conheci Zad, um piloto e consultor aeronáutico que vivia entre a Suécia e o Catar, esperei quase um ano antes de contar para minha família. Quando finalmente falei, a primeira resposta da minha mãe foi: por que não o conhecemos? Você tem certeza de que ele é real? Se não fosse tão sério, teria sido engraçado, mas ela realmente não acreditava em mim. Em dezembro do ano passado, minha prima Dia, uma mulher de 29 anos, estava noiva. O noivo dela, Armen, era um cirurgião cardíaco formado pela Ivy League, o genro perfeito para uma família indiana. A festa de noivado foi em um grande salão de banquetes em São José, sem economizar em nada. Foi um evento de 3 dias, com buffets, danças coreografadas, estações de Iena, até uma apresentação de Satar no Brunch. Eu não fiquei surpresa com o convite, mas fiquei quando vi o recadinho sarcástico da minha mãe. Espero que seu noivo possa vir desta vez, emoticon sorrindo. Zad e eu já tínhamos planejado estar nos Estados Unidos nas férias. Ele tinha reuniões de negócios em Palo Alto, e íamos visitar alguns amigos em Los Angeles. Chegamos em São Francisco 2 dias antes do evento. Ele teve que ir a uma reunião de última hora na tarde do noivado, mas prometeu me encontrar no jantar. O problema foi que nós estávamos indo de helicóptero, porque ele pegou o avião de um amigo emprestado para evitar o trânsito da Bay Area, o que parece exagerado, mas foi a forma mais fácil de chegar a tempo. Cheguei ao local sozinha, e assim que entrei, começaram os sussurros, os sorrisos forçados, as perguntas que eu já esperava da família. Onde está o seu noivo? O que ele faz? Já pensou em congelar seus óvulos? Estamos preocupados com você, Ana, você é um espírito tão livre. Eu sorri, tirei selfies com a Dia e tentei focar nela, ser uma prima solidária. Mas então ouvi minha mãe conversando com a tia dela, a mãe da Dia, e algumas outras tias perto do bar. Eu parei para ouvir. Ela diz que ele é um aviador, minha mãe falou. O que isso quer dizer? Ele é um comissário de bordo? Eu ouvi meu pai falar, talvez ele seja imaginário. E todos riram. Não foi uma risada discreta, foi uma gargalhada bem alta. Você acredita que essa garota ri? Eu estava segurando um copo de água com gás, tentando não deixar minha mão tremer. Eu deveria ter ido embora, mas em vez disso, fiquei lá, deixando a água me invadir. Já não havia mais nada a dizer a eles, mas eu sabia o que estava por vir. Quando o brinde começou, depois do jantar, me pediram para falar algumas palavras. Acho que o organizador presumiu que todos os outros já tinham falado, os amigos de Dia, os primos de Armen, até mesmo o Neil, meu irmão mais novo, com quem eu não falava há meses, disse algumas palavras sobre encontrar a pessoa certa. Todos olharam para mim enquanto eu pegava o microfone. Eu estava usando um vestido de seda vinho, cabelo preso, com joias de ouro, simples, mas elegante. Fiquei lá, olhando para um mar de rostos que nunca acreditaram em mim. Eu não ensaiei, então fui direta.
Eu disse que só queria dizer que é lindo ver duas pessoas que são apoiadas, celebradas e acreditadas. Nem todo mundo entende isso, então, se você conseguir, houve uma salva de palmas educada, e então um zumbido mecânico alto começou, primeiro fraco, depois inconfundível. Era o som de um helicóptero. As pessoas começaram a murmurar. Dia olhou pela janela, confusa. O organizador correu até a porta e, então, Zad entrou. Ele estava usando um terno azul marinho slim fit, sem gravata, com um relógio brilhando sob as luzes do lustre. Seu cabelo estava levemente bagunçado pelo vento, ele parecia deslocado, mas de um jeito que fez todos os outros parecerem mal vestidos. Desculpe o atraso, ele disse sorrindo. Tive que estacionar o helicóptero. Alguém realmente engasgou. E então ele caminhou até mim e me beijou na testa. Perdi o brinde, ele perguntou suavemente. Não, eu disse. Você chegou bem na hora. A sala inteira mudou, eu não precisei olhar ao redor para saber. A atenção estava diferente, não mais cheia de ceticismo ou julgamento, nem aquele tipo de falsa polidez que eu estava acostumada nesses eventos. As pessoas estavam curiosas agora. Alerta. Seus olhos seguiram Zad enquanto ele se apresentava educadamente às pessoas ao redor, incluindo a mãe da minha tia Dia, que de repente parecia não saber como reorganizar sua expressão rápido o suficiente. Minha mãe estava mexendo na borda de sua dupata, com a boca entreaberta, como se não soubesse se sorria ou ficava séria. Ela disse, sim, claro, olá. Eu a ouvi usar esse tom exato com vizinhos que ela não gostava, mas precisava ser educada, como com aqueles que tinham cães latindo ou enfeites de jardim demais. Zad se virou para o meu pai, que estava com o meu tio mais composto, mas fez aquele sorriso que ele dava para possíveis parceiros de negócios ou incorporadores imobiliários desconhecidos. Pelo que entendi, você trabalha com aviação? Ele perguntou a Zad. Sim, agora sou consultor. Trabalho em projetos pela Europa, Golfo e Ásia, mas ainda vou ocasionalmente, isso me mantém com os pés no chão. Ironicamente, algumas pessoas mais próximas riram, não porque fosse engraçado, mas porque estavam recalibrando. De repente, eu não era mais a filha que inventava um noivo internacional para salvar a cara nos eventos familiares. Eu era a prima misteriosa que chegou sozinha, e cujo parceiro desceu do céu como um grande truque na história. Ainda assim, não era sobre o helicóptero, ok, talvez fosse um pouco, mas principalmente era sobre presentes, sobre aparecer. Zad fez isso de um jeito que ninguém naquela sala podia ignorar. Enquanto ele era puxado para as apresentações por alguns dos meus primos de segundo grau e tios curiosos, que agora achavam seu trabalho fascinante, eu parei por um momento para observar a cena. Era surreal, passei anos entrando em salas como aquela, me preparando para o julgamento silencioso, e agora eu era a tempestade. Meu primo Neil, ainda se achando por causa do discurso que fez antes, veio até mim durante a sobremesa e disse, esse é o seu cara? Olhei para ele, um pouco cansada, mas sem vontade de deixar o momento passar. Sim, eu disse, esse é o Zad. Ele deu uma risada curta. Eu ainda estava olhando para onde Zad estava, com uma pequena multidão ao redor dele. Não achei que ele fosse real. Para ser honesta, sim, eu disse isso para muitas pessoas, não é? Ele fez uma pausa, talvez para se desculpar, talvez para mudar de ideia, mas não dei a ele a chance. Em vez disso, fui ver como estava a Dia. Para seu crédito, ela não parecia nem um pouco incomodada com a atenção que a entrada de Zad atraiu. Ela sempre foi assim, graciosa, pé no chão, com a rebeldia suficiente para me apoiar em silêncio, sem nunca dizer muito para sua mãe. Ela apertou minha mão enquanto eu me aproximava. Melhor momento da noite, ela sussurrou. Eu não estava tentando ofuscar você, eu disse honestamente. Você não fez isso, ela respondeu. Você acabou de recuperar seu lugar e já era hora. Mais tarde, naquela noite, minha mãe me puxou de lado perto da escada que levava à área de manobrista. Ela parecia perturbada, mas também curiosa. Por que você não nos disse que ele estava vindo? Ela perguntou. Eu dei de ombros. Isso teria mudado alguma coisa? Ela hesitou.
O que você não percebeu? Eu perguntei, de braços cruzados. Ela olhou para as mãos e depois de volta para mim. Eu não percebi que ele estava falando tão sério, ela disse. E ali estava o peso de todas as conversas que nunca tivemos, de cada momento em que tentei explicar minha vida e fui recebida com preocupação, dúvida, rejeição, como se eu estivesse fazendo tudo errado, porque não segui o roteiro. Mas agora, ela estava tentando, desajeitadamente, lentamente, mas tentando. Estou feliz que você veio, ela acrescentou depois de uma pausa. Eu também, eu disse, e eu realmente quis dizer isso. Não para eles, mas para mim. Zad me encontrou um pouco mais tarde no jardim da cobertura, ao lado do local. Era mais silencioso lá em cima, longe das luzes, câmeras e filas intermináveis do buffet. Ele passou os braços em volta de mim por trás e apoiou o queixo no meu ombro. Como foi? Ele perguntou. Eu sorri, observando o horizonte brilhar à distância. Melhor do que eu esperava, eu disse. Pior do que deveria ser. Ele não disse nada por um momento. Então, eles vão nos alcançar. Eu não estou esperando, eu disse. Eu sei, ele respondeu, me puxando para mais perto. Ficamos ali por mais um tempo. A música abaixo de nós mudou para algo mais lento. Conversas mais suaves foram levadas pela noite como o vento. Eu não sabia o que aconteceria a seguir com minha família. Se eles se esforçariam mais, se essa noite realmente mudaria alguma coisa. Mas eu sabia disso pela primeira vez, eles me viram e, mais importante, eu me vi. Zad e eu ficamos no telhado até quase todos terem ido embora. As estrelas estavam fracas acima da névoa da Bay Area, mas o ar estava claro abaixo de nós. A festa foi diminuindo para aquele período estranho em que as tias começam a embalar tupperware e os tios ficam com copos de uísque. Não estávamos prontos para ir embora, mas também não acrescentávamos nada à conversa. Assistimos a tudo de cima, como espectadores de uma peça na qual não precisávamos mais atuar. Finalmente, descemos para nos despedir de Dia e Armin. Eles estavam na pista de dança novamente, um pouco embriagados e radiantes, com a facilidade de pessoas que não precisam lutar por aprovação. Abracei Dia com força. Você foi ótima, eu disse a ela. Você também, ela respondeu. Você não faz ideia de quão satisfatório isso foi para mim. Nós duas rimos. Armin cumprimentou Zad com um soquinho, e Zad respondeu com aquela calma e confiança que sempre teve enquanto nos dirigíamos para a fila do manobrista. Eu podia sentir os olhos dos meus pais em nós do outro lado do salão. Eles não disseram muito durante nossa saída. Meu pai deu um aceno educado. Minha mãe deu a Zad um sorriso de lábios finos que quase passou por calor. Estava tudo bem, eu não esperava uma transformação, mas eu sabia que algo tinha mudado, talvez não drasticamente, não da noite para o dia, mas tectonicamente. Quando voltamos para o hotel, tirei as minhas desculpas, limpei as lágrimas dos meus olhos e desabei na cama com um gemido dramático. Tá tão ruim assim? Zad perguntou, já sem o terno. Tai se jogou no sofá. Nada mal, eu disse, olhando para o teto. Você já entrou numa sala onde todo mundo finge que você é invisível e de repente estão tentando decorar o seu currículo? Ele riu. Sim, na maioria das salas, ele disse, e eu também ri, porque era exatamente por isso que a gente trabalhava. Ele entendia as coisas, eu nunca precisei explicar duas vezes. Você se arrepende? Ele perguntou depois de uma pausa. O que vem hoje à noite? Me sentei um pouco, apoiada nos cotovelos. Não, nem por um segundo, porque a verdade é que, mesmo com toda a atenção, os comentários passivo-agressivos, os longos anos de marginalização e incompreensão, esse momento, essa mudança, era algo de que eu precisava. Não para validar a minha vida ou meu relacionamento, mas para confrontar o que estava pairando sobre mim há anos. Zad deitou-se ao meu lado com um braço atrás da cabeça. Você não precisava que eu provasse nada, disse ele baixinho. Você já precisava. Talvez, mas ainda assim ajudou. Os dias seguintes foram estranhos. Não houve nenhuma reação explosiva, nenhum grande confronto,
nenhum convite inesperado para jantar ou desculpas emocionais. Mas as coisas começaram a acontecer. Pequenas coisas. Meu pai me enviou um link para um artigo sobre imóveis da Forbes, dizendo: lembra de um dos projetos que você mencionou. Leitura interessante. Minha mãe enviou uma mensagem no grupo da família com uma foto da festa de noivado, uma em que Zad e eu estávamos perto do palco sorrindo. Legenda: olha quem finalmente entrou no álbum de família. Foi a primeira vez que ela o reconheceu publicamente. A mãe da minha tia Dia, que riu mais alto do noivo imaginário, me enviou uma solicitação de amizade no Facebook e curtiu 3 das minhas fotos antigas de viagens à Jordânia e Croácia. Até o Nil mandou uma mensagem: ei, desculpe se fui um JRK. Isso foi impressionante. Não tenho certeza se isso é um pedido de desculpas ou uma introdução de palestra do TED. Nil, vamos com os dois. Não respondi, não imediatamente, mas eu vi o que era. Um ramo de oliveira envolto no típico sarcasmo de irmão mais velho. Uma tarde em São Mateu, visitei minha casa de infância para uma entrega rápida. Minha mãe tinha deixado alguns itens que queria que eu pegasse. Algumas joias de uma caixa velha. Um chale que pertencia à minha avó. Uma panela de pressão que ela insistiu ser muito premium para mandar para o exterior. Zad ficou no carro, rolando no telefone, enquanto eu entrava. A casa parecia a mesma, ainda cheirava a incenso e coentro. Os retratos de família no corredor tinham sido atualizados. Os mais novos incluíam Dia e Armin, e um recente mostrava eu e Zad no noivado, lado a lado, sorrindo. Parei. Você imprimiu isso? Perguntei. Quando minha mãe entrou no corredor, ela olhou para a foto e depois para mim. Dia, ela disse, enviei por e-mail. Gostei, é uma bela imagem. Houve um longo silêncio. Ela ajustou um vaso na mesa de console, embora não precisasse. Eu posso ter julgado mal, ela disse, finalmente. Ele parece pensativo. Eu não sabia como responder, não era um pedido de desculpas, mas foi o mais perto que chegamos. Eu nunca precisei que você ficasse impressionada, eu disse. Eu só precisava que você parasse de presumir que eu estava mentindo. Ela não discutiu. Pela primeira vez, ela disse, você sempre fez as coisas de maneira diferente. É difícil para nós entender, mas talvez diferente não signifique errado. Foi um momento incompleto, mas ainda assim uma rachadura na parede. Peguei a caixa que ela me entregou, a abracei brevemente e fui embora antes que qualquer um de nós pudesse estragar tudo falando demais. Quando voltei para o carro, Zad olhou para mim. Você está bem? Eu assenti. Sim. Ele não insistiu. Essa é outra razão pela qual eu o amo. Ele sabe que, às vezes, o silêncio é o tipo de paz mais barulhenta. Voamos de volta para Dubai alguns dias depois. A viagem me esgotou emocionalmente de maneiras que eu não tinha processado completamente até que pousamos de volta. No nosso próprio território, com o ar quente e seco batendo no meu rosto e o zumbido do árabe e do inglês se misturando ao fundo, a cidade era barulhenta, viva e assumidamente ousada. Tão diferente da versão quieta e pé no chão de mim mesma que eu frequentemente me tornava no mundo dos meus pais. Zad e eu não falamos sobre a festa de noivado por um tempo. Nós não precisávamos. A viagem tinha feito o que precisava fazer e agora estávamos de volta ao ritmo que conhecíamos, jantares tardios na varanda, fins de semana na marina, voos para reuniões em Riad ou Paris. Estávamos de volta a nós, mas algo permanecia. Não era amargura, nem mesmo a necessidade de aprovação, era a sensação de negócios inacabados na Califórnia. Meus pais tinham dado pequenos passos em direção ao reconhecimento da minha vida, mas nunca tinham realmente entendido o que eu tinha construído ou o que isso tinha me custado. Por anos, eles zombavam e duvidavam, confiantes na superioridade do seu caminho. Eles não achavam que eu fosse capaz de fazer algo real, algo meu. E eu não queria que eles simplesmente aparecessem. Eu queria que eles me vissem vencer, de forma alta e clara, sem dúvidas. E foi daí que surgiu a ideia.
Alguns meses depois do nosso retorno, Zad e eu fomos convidados para falar em um importante evento de negócios em Dubai. Ele estava dando uma palestra sobre logística aérea em mercados emergentes, e eu seria homenageada pelo meu trabalho com consultoria de branding, que acabará de atingir um marco de 7 dígitos após assinar um contrato com um grande conglomerado de luxo. Eles queriam uma palestrante para falar sobre como construir marcas pessoais através de culturas e crescer sem financiamento de você, e me escolheram. Eu disse que faria, com uma condição, que eu pudesse convidar alguns convidados. Os organizadores concordaram. Enviei 2 convites prioritários para os meus pais, com uma nota escrita à mão. Uma vez você me perguntou se eu levava a minha vida a sério. Gostaria de mostrar a você o que significa levar a vida a sério. Eles não responderam por 3 dias, e então recebi uma mensagem da minha mãe: estaremos lá. Quando chegaram em Dubai, Zad os pegou na nossa Tesla, não no helicóptero, já tínhamos feito isso, e os levou para nossa casa, um apartamento moderno de 3 quartos com vista para a Palme, com janelas do chão ao teto e uma cozinha aberta. Os olhos da minha mãe se moveram da iluminação moderna para o trabalho em azulejos marroquinos. Meu pai tentava não comentar, mas eu via a surpresa, a descrença, a recalibração. Eles não tinham imaginado isso. Achavam que eu vivia como uma expatriada boêmia, com móveis desencontrados e dívidas de empréstimos estudantis, não como alguém que organizava jantares para investidores no terraço e assinava acordos de confidencialidade com clientes bilionários. Na noite seguinte, no evento, eu estava no palco com um terninho branco sob medida, o cabelo puxado para trás, a mulher que eu lutei para me tornar. Contei a minha história, não sobre o drama familiar, não diretamente, mas sobre a resiliência à rejeição e sobre ser subestimada, sobre ter a ousadia de acreditar que meu trabalho era válido, mesmo quando ninguém mais acreditava. Falei sobre fazer minha própria mesa quando ninguém tinha um assento para mim, e meus pais estavam na primeira fila. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Meu pai bateu palmas um pouco mais forte que os outros depois da palestra. As pessoas vieram me parabenizar, empreendedores, executivos, até membros da realeza. Meu pai estava por perto, apertando as mãos como se estivesse em uma de suas próprias conferências de negócios. Naquela noite, durante o jantar, minha mãe se virou para Zad e disse: obrigada por estar ao lado dela, por acreditar nela quando nós não acreditamos. Ele sorriu educadamente, mas não disse de nada, porque não era mais sobre eles. A verdadeira vingança não era deixá-los com ciúmes, estava tornando-os irrelevantes para o meu sucesso. Eu não precisava da aprovação deles, mas foi gratificante, profundamente gratificante, ver a dúvida nos olhos deles se transformar em admiração, vê-los perceber que eu não só sobrevivi, eu voei. Mais tarde, naquela semana, antes de voarem de volta para a Califórnia, meu pai me puxou para o lado, na varanda. Você se saiu bem, ele disse. Eu não vi isso antes, mas você construiu algo. Olhei para ele, esse homem que um dia me disse que arte e design eram hobbies, não carreiras, que se ofereceu para pagar meu retorno à pós-graduação, porque ele estava preocupado que eu acabasse sozinha. Eu sei, eu disse. Ele assentiu e acrescentou: estou orgulhoso de você. Levou 34 anos para eu ouvir isso, e quando ele disse, eu não precisei, mas acolhi do mesmo jeito. Para mim, esse foi o melhor tipo de vingança. Não o helicóptero, não o discurso, não as passagens de classe executiva ou a vista do mar da minha cozinha. A vingança estava em crescer na pessoa que eles nunca imaginaram que eu poderia ser, e então dar a eles um lugar na primeira fila.